Olá, meu povo. Vamos continuar aqui o estudo da teoria da presciência. É aquela capacidade que o espírito tem de perceber os acontecimentos. E no último vídeo nós paramos nesse estudo, né, de ver o quanto o espírito pode perceber, o tamanho do período, né, que ele pode perceber esses acontecimentos e que para a gente aqui fica parecendo previsão do futuro. Se ele pode abranger um ano de acontecimento, 10, 20, uma encarnação, um século. Não por previsão do futuro, mas por percepção dos fatos, das causas. Então a gente parou nisso aí. Nesse estudo de hoje, né, que a gente vai pegar do item 9, capítulo 16, item 9 que nós paramos, né? Ele vai falar muito da desmaterialização do perispírito. O perispírito e deixando de ser denso e deixando de ser material. Como ele vai falar isso aqui algumas vezes, antes de começar aqui o estudo do texto, vamos falar um pouco sobre isso, essa desmaterialização do perispírito. O que é isso? Né? Vamos falar um pouco sobre isso. O nosso perispírito, a gente já até tem vídeo estudando sobre isso, tanto vídeos independentes como vídeo do estudo da doutrina, da Gênese. Nosso perispírito é formado por fluidos. Fluidos que são transformações do fluido universal, o fluido básico que preenche o universo. Então, esse fluido tem modificações e o nosso perispírito sempre é formado desses fluidos. Agora, cada planeta, cada ambiente tem seus fluidos característicos devido aos pensamentos, devido às energias, devido às emoções, aos sentimentos, devido à natureza daquele planeta, ele tem uma faixa, né, graduação, vamos botar uma graduação aí de fluidos, de mais leve a mais denso, mais próprio daquele planeta, né? Então, devido à natureza dos sentimentos do espírito que ele já desenvolveu, das necessidades desse espírito, das paixões sempre ligadas aos sentimentos as emoções pesadas, né, de raiva, de inveja, de ciúme, de tanta coisa. Então, devido à natureza desse espírito, ele vai atrair certos tipos de fluidos. Quanto menos desenvolvidos são os sentimentos nobres do espírito, mais fluidos densos ele vai atrair para formar seu perispírito ao reencarnar na Terra. Lembrando também que mesmo nas dimensões espirituais da Terra, ainda é planeta Terra. Então, um espírito desencarnado, ele ainda está no ambiente terreno, ele saiu do corpo físico, mas seu perispírito continua ali, atraindo certos tipos de fluidos. E o que é um fluido denso e um fluido leve, quando a gente fala? É a natureza animalizada do fluido. Tanto na animalidade primitiva, que já é própria da nossa evolução, né? Vamos lembrar dos homens das cavernas, dos homens primitivos, os neandertais, os sapiens primitivos. Eram espíritos de primeira encarnação, então logicamente o perispírito era muito denso, muito pesado. Eu gosto de fazer as comparações materiais. Vamos lembrar aí de uma atmosfera onde há fumaça e poeira, quando dá aquele vento e a poeira sobe, né? Eu que morei em rua sem asfalto quando era criança, quando dava o vento, subia poeira, subia lixo, né? Agora coloque aí também fumaça. Vamos ter isso como um fluido denso. E vamos ter como fluido leve quando você dá num ambiente de natureza, à beira de um lago, aquela brisa limpinha, aquela brisa fresca, sem nenhum tipo de resíduo, só para fazer uma comparação, uma metáfora física, né? Então, o fluido vai estar impregnado de energias pesadas, de sentimentos pesados, que é uma vibração. Isso requer um estudo mais profundo.
ou ele vai estar leve. A depender até do ambiente aqui na Terra, isso acontece. Se você vai num ambiente de meditação, de oração, de bons sentimentos, a natureza dos fluidos ali é leve. Se você vai num ambiente de briga, de discussão, de ódio, de raiva, de mágoa, a natureza dos fluidos ali é mais densa. Então é isso. Falando aí da natureza dos fluidos, desmaterializar o perispírito é fazer com que esse perispírito fique cada vez com os fluidos mais leves, menos densos, menos desequilibrados, certo? Então eu peguei 2 textos, um de Kardec, um de Leon Denis. Vou deixar aqui, ó, o de Kardec, que ele fala na Gênese, a natureza do perispírito está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Portanto, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo em que ele venha reencarnar. É dentro disso aí que eu fiz o meu comentário. Certo? Eu agora vou mostrar a vocês um texto de Leon Denis, que eu não vou ler porque é grande, mas quem quiser ler, para o vídeo e lê. Né? Que Leon Denis, aqui, nesses 2 livros, Depois da Morte e também No Mundo Invisível, Leon Denis explica aí um pouco sobre essa coisa da desmaterialização do perispírito. Então, é só parar e ler. Mas também está dentro do que eu comentei. Então, vamos dar uma resumida. Desmaterializar o perispírito é fazer com que esse perispírito fique com os fluidos mais leves daquele ambiente, daquele planeta, daquele lugar. É fazer com que os sentimentos sejam mais nobres, né? Não tenha paixões e nenhum sentimento negativo. Né? Isso tem influência muito Nikkei nos sentimentos que a gente tem em relação à vida, às outras pessoas principalmente, aos impulsos da gente, né? As reações da gente, elas serem mais nobres para o bem, para a evolução, né? As provações e os sofrimentos, quando a gente pacientemente suporta, sem revolta, sem tanta reclamação, isso mantém os fluidos mais leves. O uso equilibrado e decente da energia sexual também influencia. A alimentação também influencia, ela sendo uma alimentação mais leve, mais frugal, mas principalmente os sentimentos. Quando a gente vai fazendo essa transformação, a gente vai depurando pouco a pouco as moléculas do perispírito. E essas se tornam com as vibrações mais leves, mais desenvolvidas. Então, explicado isso, né, para quando falar aqui em desmaterialização do perispírito, a gente já vai ter uma noção. Explicado isso, vamos à leitura. Devemos, além disso, ponderar, quer dizer, além disso, né, além do último vídeo, da percepção que o espírito tem dos fatos, né, devemos ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É, repetimos-lo, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Já começou a falar disso, né? Quanto mais leve o perispírito, mais desmaterializado, menos animalizado, menos cheio de sentimentos pesados, o espírito vai tendo maior condição de perceber esses acontecimentos, né? Essa presciência. A encarnação amortece-a, quer dizer, diminui essa percepção. De qualquer forma, a encarnação diminui essa percepção, sem, contudo, a anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa.
Então, quando reencarna, essa percepção dos fatos, né, essa capacidade de prever o futuro, vamos falar assim, para lembrar o que é, né? De perceber os acontecimentos, ela diminui com a encarnação. Mas o espírito, como ele falou aqui, não é aprisionado totalmente no corpo. Seu perispírito emana para fora, o espírito pensa, está em contato com o mundo espiritual. O encarnado a possui, a capacidade, né? A percepção, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. É o que confere a certos homens um poder de penetração que os outros falece, falta. Por isso que alguns têm mais, outros têm menos. Né? Falece inteiramente. Maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Ele falou aqui que alguns falecem inteiramente, quer dizer, falta totalmente, não tem percepção nenhuma do desencadeamento dos fatos. Então, uns têm mais dessa visão moral das coisas e a compreensão mais fácil das coisas extramateriais. A gente está estudando aqui coisas extramateriais, coisas espirituais. Então, essa capacidade de perceber isso também tem a ver. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre, e essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Então também ele tem essa capacidade de perceber mais o passado, e vem como um quadro. Na encarnação, ele vê mais vagamente como através de um véu. Então ele está fazendo sempre a comparação aqui da condição de desencarnado e de encarnado. No estado de liberdade, quer dizer, fora do corpo, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa é a razão porque não precisa de luz exterior. Então a visão não é com os olhos carnais, é com a visão espiritual, está nele. E o espírito, o perispírito, não tem o olho localizado, percebe por todo o espírito. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, olha só, à medida que o espírito vai se desmaterializando, como a gente já conversou, vai ampliando a capacidade, todas as capacidades do espírito. E vai se livrando dos elementos grosseiros, como a gente falou, tanta coisa, né? De sentimentos, de paixões, aqueles fluidos que está compondo o perispírito vai ficando mais leve. O que é mais denso, o que é mais limitador, vai como saindo, né? Como se lava uma roupa e tira a parte grosseira, a parte suja. Imagine aí uma camisa suja de barro, de poeira, de tudo. E você vai lavar, ela vai sair dali mais leve, mais limpa. O grau da extensão das faculdades do espírito é que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Então, o espírito já vem com seu grau de pureza de perispírito. E quando ele reencarna, ele perde, mas ainda mantém isso. Ele perde alguma coisa, mas mantém a capacidade. Essa aptidão, todavia, não é colorário forçoso do desenvolvimento da inteligência. Colorário significa resultado, né? Consequência. Então, essa aptidão, todavia, não é consequência forçosa do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá. Tanto assim que há homens de grande saber, tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São-lhe refratários, porque não compreendem o que significa que ainda
não progrediram em tal sentido, ao passo que outros, de instrução e inteligências vulgares, vulgar aqui no sentido de comum, né? Instrução e inteligências comuns, as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinha de tais coisas uma intuição prévia. É para estes uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, né, no mundo espiritual, quer nas suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas, das ciências de que foram conhecedores. Então, resumindo esse parágrafo, ele mostrou que não é faculdade, diploma, que vai dar essa capacidade de presciência ao espírito. Não é. É a desmaterialização do perispírito, está muito mais ligada a sentimentos. O que na doutrina a gente chama muito de evolução, chama muito mais de reforma íntima, né? Em resumo, é a capacidade que o espírito tem de amar. A gente confunde muito essa palavra amor, mas é essa capacidade de ter respeito, de ter consideração, de ter empatia com o próximo. É isso que vale. Então ele falou aqui que uma pessoa, às vezes, sem instrução, um analfabeto, tá com essa capacidade de presciência, de percepção das coisas sutis, espirituais, muito mais desenvolvida de que um doutor, um pós-doutor materialista, que está focado bem na ciência, na matéria, nas explicações racionais, lógicas, né? Então, lembrando que a gente está estudando presciência, o como que acontece de certas pessoas, certos espíritos, encarnado ou desencarnado, fazer a leitura dos acontecimentos. Já estamos aqui no item 11. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar que seu futuro próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem, o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem. Então, falando de presciência, falando de percepção, os espíritos de luz já percebem que a teoria da doutrina, os ensinamentos da doutrina, as revelações, isso vai triunfar. Eles já percebem. Por essa capacidade de prever os acontecimentos. Eles já percebem que a doutrina espírita, ela vai... Não que todo mundo vai se tornar espírita, como Kardec disse, os ensinamentos, os entendimentos vão se tornando coisas comuns na sociedade. E as pessoas vão começar a segurar esses ensinamentos, mesmo que seja de outra religião. Mesmo que seja de outra religião. Isso vai se tornando cultural e natural, falar de reencarnação, falar de vida espiritual, falar dessas coisas, as pessoas vão começar a assimilar isso como verdades. As outras religiões vão ter que se adequar a isso. Elas vão continuar existindo, mas vão ter que se adequar. Fácil lhes é essa previsão, né, dos espíritos preverem que essas revelações triunfarão. Mesmo porque é a verdade. Não tem jeito de bloquear a verdade. Então elas vão triunfar de uma forma ou de outra. Primeiramente, porque a sua propagação é obra pessoal deles, desses espíritos. Enquanto ela não tomar conta da humanidade, eles não param de trabalhar para isso. Concorrendo para o movimento ou dirigindo-o, eles naturalmente sabem o que devem fazer. Então, primeiro, eles sabem que vai triunfar porque eles não vão parar de trabalhar para isso. Em segundo lugar, basta-lhe entrever um período de curta duração, veem nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a manifestar-se. Os auxiliares, trabalhadores de Jesus, que vêm para fazer com que esse aprendizado da humanidade se espalhe mais rápido. Né? Eu até anotei aqui de lápis, o Dr. Bezerra já veio fazer isso, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo,
e tantos outros espíritos que vieram impulsionar. Olha quanto Chico Xavier impulsionou a doutrina espírita. Eu digo sempre que eu sou espírita por causa de Chico Xavier. Foi ele que me despertou interesse em estudar. Transportem-se os espíritas, embora sem serem espíritos desencarnados, há 30 anos apenas para adiante, ao seio da geração que surge. Estamos falando agora desse assunto como uma leitura dos acontecimentos. É o que a gente está estudando, né? Presciência, previsão do futuro, como é que é feito. Não é uma adivinhação, não é uma mágica, não é um milagre. É perceber, a gente já conversou isso em outros vídeos, né? É conseguir perceber o que naturalmente vai acontecer. Né? Se você tiver aí num horário de dia, meio-dia, 1 hora da tarde, você pode prever que o sol vai se pôr. Porque é uma coisa natural de se acontecer. Daí considerem o que se passa hoje com o Espiritismo. Acompanhem-lhe a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços os que se creem destinados a derrocá-los. Quer dizer, todo o trabalho que se faz contra o Espiritismo, e existem muita gente aí ensinando contra o Espiritismo, demonizando o Espiritismo, fala que são vãos esforços. Vão cair. Toda essa negação do Espiritismo vão cair. Verão que esses tais, pouco a pouco, desaparecem de cena e que, paralelamente, a árvore cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. Item 12 já. As mais das vezes, os acontecimentos vulgares, né, comuns, os acontecimentos comuns da vida privada, são consequência da maneira de proceder de cada um. Este, de acordo com suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá malogrados todos os esforços por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é artífice do próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua personalidade. Vamos comentar esse trecho aqui, quando ele fala malogrados, né? Um terá êxito e o outro verá malogrados seus esforços. Malogrados é desperdiçados, fracassados. Então ele deu um exemplo aqui, que o meu futuro, o seu futuro vai ser conforme você se comporta, conforme você se trabalha, conforme você age no mundo, pensa, fala, age. Então não há uma fatalidade. Se um espírito superior a nós observa o meu comportamento e o seu, eles vão ver o nosso futuro, eles vão ver em que é que a gente vai se meter. Falando isso da forma moral, espiritual. Fazendo uma comparação aqui com o nosso raciocínio material, se você vê uma pessoa fumando muito, bebendo, você pode prever que o futuro dele vai ser adoecer. Fazendo uma comparação, né, da percepção científica, né, dos médicos com a percepção espiritual, moral do espírito, do perispírito. Eles olham e vê meu comportamento e vê em que é que vai dar a minha vida. Aí, aqueles que querem me ajudar, me aconselham para o bem. Aqueles que querem me ver derrotados, me dá mais força ainda para eu continuar nesse comportamento errado. Isso que é presciência. Isso que é o que a gente fala erradamente de prever o futuro, né? Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. A gente estudou essa palavra providência aí nos vídeos atrás, que quer dizer Deus, a ação dos espíritos superiores a serviço de Deus, é a providência que se dá. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro.
Os desígnios de Deus são as leis do universo, né? Vai acontecer independente do que nós façamos. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Aqui ele está falando de se Deus, né, com a espiritualidade superior, quer que uma coisa se estabeleça, aconteça, eles vão trabalhar para isso. Né? E nenhum ser humano é indispensável. Para pegar um exemplo do que ele está dizendo, assim, Kardec veio codificar a doutrina espírita. Se Kardec chegasse aqui e não assumisse esse trabalho, pelo livre-arbítrio, por decisão dele, ele não quisesse analisar os fenômenos das mesas girantes, nem de outras coisas, e não quisesse se envolver nisso, Kardec seria dispensado. Outro faria. É isso que está querendo dizer aqui, que não depende de cada um de nós, não. Se você é um trabalhador e se propõe, você vai estar no trabalho. Se você falha, outro faz, porque a espiritualidade superior não vai jogar um trabalho fora por causa de nós aqui. Entendeu como é? Tanto que tem muitos enviados do Cristo que falharam. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel conta vários. Eu fiquei até surpreso de quantos se desviam ou faz de forma incompetente, ou se desviam totalmente. Não tem problema, outro vem e faz. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal. Quer dizer, não há missão fatal. Ele vai e vai fazer. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada. E que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade e se tornar um obstáculo a que ela se cumpra. Está em Deus afastá-lo com um sopro. Então, quais são as consequências? Ninguém vai castigar ele e o prêmio que ele ia ganhar, ninguém vai entregar a ele. É a própria consciência. É a própria auto julgamento do próprio espírito. Ele veio fazer uma missão nobre, quando ele desencarna e vê que não fez, ele mesmo vai se punir, né? Infelizmente é assim. Ele mesmo vai ver que ele atrasou a evolução dele, que um objetivo que ele tinha de adquirir mais paz, mais felicidade, mais sublimidade, se atrasou. Então, é justamente isso. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. Como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, pode ser eventuais as sendas e os meios. Olha o que é que ele disse. Por que que os espíritos têm certeza que algo vai acontecer? Que aquele trabalho vai ter sucesso? Porque se as pessoas falharem, eles substituem. Se as circunstâncias e os meios não favorecerem, eles trabalham para isso. Foi assim com a mensagem do Cristo. Ele veio, sabia que a gente ia atrapalhar tudo, desvirtuar tudo, mas ele não parou de trabalhar para que a mensagem deles fosse se cumprindo. Eu acho que isso a gente vai estudar adiante no próximo vídeo, essa coisa da mensagem do Cristo. Está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas, para determinarem lugar e data, fora mister conhecerem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Então, eles preveem, mas nem sempre com local e data. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá, tal venha ela a ser, apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. Então, se o espírito vê que aquela ideia ainda não está na mente,
daquele missionário, daquela pessoa que está incumbida. Ela pode atrasar-se, eles podem vir intuí-lo, colocar na cabeça dele ou conversar com ele quando ele estiver dormindo, né? E se desdobrar do corpo. Ele está dizendo aqui que a data, a hora, lugar pode não ser tão previsto, porque depende de todas estas coisas, mas eles vão sempre trabalhar para que isso aconteça. É assim, por exemplo, que, pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem tudo, porém, poder predizer dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Vamos deixar esse vídeo aqui, mas olha só o que ele diz. Os espíritos superiores podem prever que vai acontecer uma guerra, porque ela está fatalmente já desenhada. Mas eles não vão dar pormenores, como é que vai ser, de que forma vai ser, que dia começa, que dia termina. Certo? Entendeu isso? É que eles fazem a previsão do acontecimento no geral, mas detalhes, pormenores, atrasos, adiantamentos, depende muito do livre-arbítrio. E às vezes não é de um homem, são de milhares, de milhões de homens, como foi a Segunda Guerra Mundial. Lá no livro Nosso Lar, mostra que os espíritos já estavam se mobilizando porque sabia que a guerra ia acontecer, não tinha mais jeito. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para a gente entender um pouco mais essa coisa da presciência, que os espíritos não fazem previsão do futuro de forma mágica, mas tudo por uma lógica e por capacidades desenvolvidas, talentos desenvolvidos pela evolução do espírito, pela natureza mais leve do perispírito. Ele vai se tornando mais sutil para sentir as coisas, para perceber as coisas morais com mais sutileza, né? Perceber as coisas que estão acontecendo com mais pormenores. Começar a perceber que está se desenhando as coisas. Como a gente diz aqui que uma mãe olha para um filho, vê o comportamento do filho e já sabe se está bem, se não está bem. Essa intuição de mãe, às vezes o filho está longe, ela fica aflita, né? Então, a gente começou falando de desmaterialização de perispírito e fomos aqui depois com o texto mostrando como que os espíritos percebem os fatos e a maior capacidade de pegar períodos grandes, né? Vamos imaginar que Jesus poderia prever 1000 anos de acontecimentos, só para dar números, né? E que nós desencarnados vamos prever uma semana de acontecimentos, devido à condição moral do espírito. Tá bom, gente? Que Jesus abençoe nossas famílias, nossos lares, e que nossos amigos espirituais continuem nos intuindo essa vontade de aprender. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Só falta um vídeo para encerrar o capítulo 16.